Olá, boa tarde a todos. Vamos pôr a câmera um pouquinho para trás aqui. Bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo e hoje é segunda-feira, dia 10/12. Então faltam 2 semanas para o Natal, né? 2 semanas para o final do ano e a gente continua aqui acompanhando o mercado, vendo como é que estão as coisas, as novidades. Então, gente, o canal está aberto, quem quiser, estou vendo que tem bastante gente na sala online hoje. Quem quiser pode aproveitar, fazer a sua pergunta, deixar o seu comentário. Lembrando que hoje os assuntos são assuntos mais básicos, então quem quiser saber mais sobre trava de baixa, trava de alta, lançamento coberto, compra seco, gregas, todo esse tipo de coisa, fica à vontade, pode fazer a pergunta, sempre enriquece muito o nosso bate-papo, então é uma ajuda que vocês nos fazem quando fazem perguntas, não só para a gente, mas para os outros alunos. Então, fiquem à vontade. Eu acredito que a gente, com esse final de ano meio indeciso por uma série de problemas na Europa, a Grécia ainda não se resolveu, o resto da Europa cada vez pior, agora a Itália também tirando um monte, talvez o Berlusconi volte, que é uma coisa super ruim, porque ele não tem nenhuma capacidade de fazer o trabalho que é necessário para resolver o problema da Itália. A gente não teve ainda aquela puxada que a gente imaginava que poderia ter. Ainda estamos no dia 10, eu já estou nesse mercado há uns 16 anos, 17 anos, já vi todo tipo de coisa. E já vi, sem dúvida, a puxada de final de ano acontecendo nas 2 últimas semanas, é comum, é nessa época mesmo que o mercado puxa. Hoje o mercado estava ruim, deu uma melhorada aí durante o dia, chegou a estar subindo mais, aí subiu menos, mas a gente ainda não viu aquela força toda de mercado de final do ano que a gente já viu muitas vezes. De qualquer maneira, gente, eu acho que algumas coisas são importantes a gente acompanhar. O primeiro é que o preço do minério de ferro tem subido no mundo, na China. A China está pagando mais caro pelo minério de ferro. Isso está fazendo Vale, isso está fazendo o CSN subir, então a gente tem que acompanhar. As volatilidades todas estão em linha, continuam na faixa entre 25% e 35%. A Vale um pouquinho menos, o resto Petro um pouquinho mais, BMF na faixa de 30%, OGX lá continua com 60%. Acho que a boa notícia do dia hoje é a OGX subindo 6%, 7%, voltando lá para os 4,60, 4,70, que era o ideal para aquela nossa estratégia de compra do papel mais trava de baixa, mas essas grandes variações de OGX fazem a volatilidade oscilar bastante. Vamos ver. Eu acho que é importante a gente acompanhar o que aconteceu com a volatilidade de OGX, com essa alta de OGX hoje, porque isso em termos de teoria, o que a gente vai aprender um pouquinho sobre teoria é importante. Então eu quero mostrar para vocês, mas vamos fazer a nossa rotina tradicional, vamos começar com a planilha de opções mais basicona. Essa planilha mais basicona é aquela que já tem as puts, e depois eu vou para a planilha em que a gente tem as estratégias já montadas para acompanhar com vocês, principalmente a estratégia de Petro, de trava de baixa, que é aquela que a gente já vem acompanhando faz mais de um ano e que tem dado bons resultados, como a gente tem visto. Então mudamos aqui a tela, estamos aqui na tela da planilha de opções. A planilha hoje foi salva pelo final, pela parte de links. Então vamos voltar lá para a parte da frente, mas é bom vocês perceberem que uma planilha dessa ela tem muitas, né? Tem várias abas, tem vários assuntos, né? Vários planilhas diferentes. Então vamos mostrar para vocês, essa é a original mesmo. Então você vê que tem Petro L, que é a planilha de Petro que vence agora em dezembro, falta só para esse vencimento, que é no dia 17, semana que vem, segunda-feira, falta só 5 dias úteis para vencer. Aí a gente tem o vencimento Petro A, que esse aí já é de janeiro, depois temos o Petro B, aí temos uma planilha de opções put, que é Petro X, put para janeiro, com Petro M,
que é para, desculpa, Petro X que é para dezembro e Petro M que é para janeiro. E aí a gente tem Vale L também, Vale A, Vale B, depois tem a Vale com as puts, que é a Vale XM, depois tem a OGXL e a OGXA. Temos também BVMF-A e BVMF-L, BMF-A, e aí quem quiser acompanhar, pode acompanhar também as opções de BMF. TG, enquanto a gente está conversando aqui, faz um favor pra gente, por favor, vê como anda a liquidez de OGX, vai lá na séries em aberto, ou puxa a do game, da liquidez, vê quantos negócios teve no dia. Acho que pode ser isso. Vê quantos negócios teve no dia a opção mais líquida de OGX, para a gente ter uma ideia. Então, enquanto isso, a gente vai olhar aqui a planilha. Podemos perceber que a Petro deu uma melhorada da semana passada para cá. Ela estava trabalhando na faixa de 19, 18,5 por aí. Então ela deu uma subida aí de quase R$1. Isso fez com que a Petro L17 já seja, né, faz com que ela já seja uma opção mais dentro da grana. Em termos de volatilidade, acho que a gente não tem muita coisa para ver no vencimento L. Como vocês já me viram falar uma série de vezes, quando a gente chega na semana de vencimento, é bom, é aconselhável que a gente já pense, já prepare uma rolagem para o vencimento seguinte. Você tem vários tipos de estratégias que podem ser montadas, as estratégias de compra de opções simples e as estratégias em que você tem lançamento ou você tem a utilização de duas opções diferentes. Um minutinho só, gente, que o TG está respondendo aqui. E a gente tem outras estratégias ainda mais complexas. De qualquer maneira, todas essas estratégias a gente tem que pensar no vencimento. Olha, o TG está perguntando o que é para eu fazer direito, que ele não entendeu. É para você ver a liquidez das opções de AGX. Faz tempo que a gente não abre a planilha de AGX, só para a gente dar uma olhadinha se vale a pena acompanhar, olhar alguma coisa dela, ou se não vale a pena, se a gente tem que continuar como está. De qualquer maneira, então, falta apenas 5 dias para o vencimento das opções Petro-L, que a gente está olhando aqui atrás na tela. A gente tem a L17, ela já está com quase 100% de delta. Temos uma L18, a L18 está custando 1,53, ela está com 92,87% de delta. Vocês podem olhar isso aqui do lado direito. E sabe uma coisa que é interessante? Às vezes você consegue vender uma opção de preço de exercício mais baixa e mais barata, comprar uma opção de preço de exercício mais fora do dinheiro, mais barata, e vender uma opção de preço de exercício mais alto e mais dentro da grana, e mesmo assim faltando poucos dias para o vencimento, e conseguir fazer um hedge, uma estratégia com esse tipo de operação. Vou explicar. Essa estratégia, ela se chama trava de baixa, extremamente dentro do dinheiro, altamente dentro do dinheiro. O objetivo é você fazer uma trava de baixa que pode valer R$1 no máximo, né? No máximo que você deveria gastar, teria que gastar numa trava de baixa, mesmo que você não tivesse recebido nada por ela, tivesse recebido 1 centavo. Você, no vencimento, essa trava deveria estar custando R$1 se o exercício, se a opção vendida estivesse dentro do exercício. Então, como é que é? Você venderia 1 quilo dessa opção mais cara, Petro de R$17, ela está custando R$2,50, então você receberia R$2,50 na sua conta. Se você estiver operando pelo home broker, que é o padrão, o ideal é que você primeiro faça a compra da opção L18, depois você faça a venda da opção L17. Então nós vamos fazer a compra de 1 quilo dessa opção, a gente digita 1 quilo aqui, e aí a gente vai colocar o preço. Ela está 1,53, esse é o preço que ela está na pedra, na oferta, foi o último negócio, então não necessariamente é o preço que a gente conseguiria comprar. O ideal era que a gente conseguisse comprar um pouco mais barato. E aí, se você faz a venda de uma L17 travada com uma compra de L18,
você percebe que no final das contas, você faz essa trava toda e recebe no seu bolso, coloca no seu bolso 97 centavos. Significa que do R$1 que essa trava pode no futuro estar custando, por mais que o mercado suba, se a Petro for para 21, 22, 23, 25, 30 reais, o máximo que essa trava de baixa pode custar é R$1. Então, se você monta uma trava de baixa já recebendo 97 centavos, significa que por mais que o mercado suba, o máximo que você pode perder nessa trava são 3 centavos. O máximo é 3 centavos. E vamos imaginar que você tenha conseguido comprar a Petro L18 mais barato ainda. Se você tivesse conseguido comprar por R$1,51, esse é o setup ideal da trava de baixa extremamente dentro do dinheiro. Por quê? Porque você vai receber 99 centavos para fazer a trava de baixa. Gente, eu já ouvi falar numa coisa em que você tem um risco de 1 centavo. Se você recebe 99 centavos para fazer uma trava de baixa de 17,18, vendendo a de 17 por 2,50, comprando a opção de 18 por 1,51, recebendo 99 centavos no bolso, como você sabe que o máximo que essa trava de baixa pode custar, por mais que o mercado suba, é R$1. O máximo que a trava pode custar é R$1. Se você está recebendo 99 centavos e se tudo der extremamente errado, você vai ter que pagar R$1 para sair da trava, o teu risco máximo nessa estratégia, nessa operação é quanto? 1 único centavo. Com 1 único centavo de risco, você faz uma trava de baixa. E qual é o benefício de se ter uma trava de baixa? Olha, vou ser sincero com vocês, a probabilidade do mercado afundar e ir abaixo de R$18 entre hoje e sexta-feira é mínima, é improvável. É mais provável que o mercado esteja acima disso do que abaixo. Mas se você receber 99 centavos, mesmo que a chance dele afundar para abaixo de R$18 seja apenas 10%, olha o que aconteceria se, por exemplo, na terça-feira, amanhã, ou na quarta-feira, depois de amanhã, o mercado caísse para R$18. Olha que interessante. Se a taxa de juros continuasse a 7,25, faltando 3 dias úteis para o vencimento, e com a volatilidade é no mesmo nível de 30%. Sabe o que aconteceria? A opção que a gente vendeu, que é a de 2,50, ela cairia para R$1. E a opção que a gente comprou por 1,51, ela cairia para apenas 24 centavos, como vocês estão vendo aqui na nossa célula de simulação do Black-Scholes, que é esse retângulo grande aqui de baixo, é o retângulo de baixo. Nesse lugar a gente faz as simulações, aonde? Coloca que define os parâmetros da simulação e automaticamente aqui embaixo ele vai nos mostrar quanto estariam custando essas opções. Se você conseguisse, se o mercado caísse para R$18, caísse 1,50 de hoje até quarta-feira, você conseguiria desmontar essa trava que você recebeu 99 centavos por 78 centavos. Consequentemente, você teria 21 centavos de lucro. 21 centavos de lucro, gente, contra um prejuízo máximo de 1 centavo, significa o quê? 20 vezes mais lucro do que o prejuízo provável. É altamente provável que você perca aí o seu 1 centavo, mas se você não perder, se o mercado afundar, você poderia ganhar até quanto? Vamos imaginar que fosse essa opção, o papel, né, o papel Petro, fosse para 17,20. Poxa, é muito difícil isso acontecer. É muito difícil disso acontecer, mas eu já vi isso acontecer, não foi uma vez, não foi duas, talvez foram mais de 10 vezes. Então acontece. Olha que legal. A opção que você vendeu por 2,50 iria para 35 centavos. A opção que você comprou por 1,50 iria para 2 centavos. E, gente, o que aconteceria? Nós desmontaríamos essa trava pagando 32 centavos. Como nós recebemos 99 centavos e o nosso lucro, prejuízo máximo era 1 centavo, com esta situação, a gente ganharia 67 centavos de lucro.
6.700% daquilo que a gente poderia perder. Esse tipo de estratégia é uma estratégia muito legal. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta, senão a gente vai continuar. Olha lá, o Daniel Stange, que é um cara muito bacana, tá sempre aí com a gente, está perguntando: Roxo, nessa trava que você exemplificou, que deveria custar no máximo 1 centavo, eu já consegui receber até 1,05. Olha que legal o Daniel Stange contando que pelo robozinho, como você faz o robozinho tentando trabalhar, olha, 1,05 eu não me lembro de ter recebido nos últimos meses, mas 1,01, 1,02 perto do vencimento, faltando uma semana, é comum. E se você recebe 1,02, você não tem nenhum risco de perda. 2 centavos é custo operacional, R$1 é aquilo que você vai pagar para sair da trava mesmo. Então é só benefício. Roxo, estão dando dinheiro, é isso? Não é que estão dando dinheiro, mas pouca gente acompanha esse tipo de par. Muita gente fez a trava de alta, precisa sair da posição, quer sair da posição mesmo pagando alguma coisa, então não tem problema nenhum. O Daniel está dizendo assim: no entanto, tu desistir da estratégia, pois a corretagem está muito cara e a chance de exercício antecipado é enorme, né? Mas vale um pó de put. Então isso que ele está falando. Muitas vezes, como o operacional dela não é tão simples assim, como a put já tem alguma liquidez, vale mais a pena comprar um pozinho de put. Mas eu acho que é um tipo de estratégia para a gente estudar, para a gente entender e de repente até montar a estratégia, inclusive recebendo um pouquinho mais. O Ibrahim está dizendo assim: Roxo, seria possível montar as estratégias com as gregas? Em chats anteriores você mostrou o Delta Hedge. Se for possível, poderia mostrar os ajustes do Gama e do Theta? Olha, Ibrahim, não é um assunto para hoje. Esse assunto de ajuste de Gama, de Theta, de Vega, tudo isso é algo que a gente trata na quinta-feira. Por favor, volta na quinta-feira e faz a pergunta. Se não der para você participar do chat ao vivo na quinta-feira, manda por e-mail pra gente, para mim ou pro TG, a pergunta, que a gente faz a resposta lá na quinta-feira, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa tela, vamos ver um pouquinho mais. Essa trava de baixa bem dentro do dinheiro, vamos parar de falar dela, foi mais pra gente ver um tipo de estratégia novo mesmo. Fizemos até uma pequena simulação aí. Essa simulação é só pra gente ter uma ideia de como funciona. Então vamos ver aqui como é que anda agora a Petro A. A Petro A de fato que é a opção do game. É a que faz diferença, porque faltam 26 dias úteis para o vencimento. Então é a opção de maior game. A primeira opção que a gente vai acompanhar é a Petro A 17. Vamos colocar tudo aqui para baixo, para a gente ter uma imagem mesmo de como anda a volatilidade da Petro. Então a gente não consegue enxergar. Tem sempre uma grade que comece lá bem dentro da grana e vá até fora da grana. Opa, 19 não, 17, perdão, gente. 17. E vamos ver como é que andam esses preços. Olha lá, a Petro A 17 minutinho que ela está calculando aqui, está custando... Vai? Não foi? Foi. 2,66, parecido com a nossa Petro L17, né? 15 centavos, 16 centavos a mais por conta de VE. A Petro A18 está 1,81. Então, na verdade, ela está 30 centavos, né, acima por causa do VE. Então, percebam como uma opção mais fora ou menos dentro da grana, de fato, tem mais VE. As taxas que essas opções estariam pagando, taxa ao mês seria 0,91 ao mês para quem financiasse a opção de 17 e 1,55 ao mês para quem financiasse a opção de 18. Olha, tanto uma taxa quanto a outra hoje já são taxas um pouquinho mais interessantes do que a gente poderia supor 1 ou 2 anos atrás. Isso porque a taxa de juros caiu muito e qualquer aplicação de renda fixa vai render 0,60, 0,55, alguma coisa assim. Essa estratégia da A18 recebendo 1,81 e tendo a possibilidade de receber 1,50 na taxa é bem legal, é interessante. Existem até possibilidades de você comprar uma put, um pozinho de put para te proteger de uma eventual afundada, né? Mas vamos mostrar primeiramente a estratégia mais simples, que é
o lançamento coberto, a compra, a operação de taxa. Como é que funciona para eu financiar, para eu fazer o lançamento coberto, já que esse é um bate-papo um pouquinho mais básico? Como é que a gente faria? Ó, aqui embaixo, na última linha 33, a gente tem a possibilidade de fazer a compra da Petro. Então você coloca quantas Petros você comprou, que foi 1 quilo, a quanto? A R$19,50, não me lembro certinho como é que ela estava aí, na nossa R$19,47, então vamos colocar aqui R$19,47, e aí a gente simplesmente vai na A18 e coloca uma venda de 1 quilo de A18, que está custando R$1,81, se eu não me falha a memória. Então, o nosso custo para essa trava seria R$17,66. Vamos imaginar que o papel esteja custando R$22, que é o que está aqui, faltando 0 dias, tá? 0,001 dias. Então, no dia do vencimento mesmo. Aí, o que aconteceria? Nós teríamos, né, um lucro, como a gente pagou R$17,66 na estratégia, a gente teria um lucro de R$320. R$320 sobre um custo de R$17,66, que é o preço que a gente pagou no papel, menos o preço que a gente vendeu na opção, daria no final das contas uma taxa ao mês de R$1,55. Tem custo operacional, então tem que tomar cuidado, dependendo do teu volume isso pode ficar um pouco caro, mas é mais ou menos por aí. Vamos ver como é que andam as volatilidades. Olha, a volatilidade na Petro A, só vou apagar esse vermelho aqui para não ficar atrapalhando a nossa vista, mas a volatilidade na Petro A está assim. Petro A 17 com uma volatilidade um pouco mais alta, como não podia deixar de ser, em 31,76. A Petro A 18 também com uma volatilidade na faixa dos 32%. A Petro A 19 com uma volatilidade de 30%. A menor volatilidade de todas é a da Petro A 20, na faixa de 28,70, por aí. A mesma volatilidade de Petro B 22. Então a menor volatilidade 28,5% e a maior volatilidade 32%. É normal a gente ter essa curva lá para baixo, a gente também tem uma volatilidade de 32%. A volatilidade histórica, aquela calculada através das séries históricas, ela tá assim, ó. Tô olhando aqui, ó. Petro 30%. Então, a volatilidade que vai de 28 a 32 está exatamente em linha com a volatilidade. Isso porque o mercado já teve com a volatilidade mais alta, já teve com a volatilidade mais baixa lá atrás, depois subiu agora há pouco, e agora a gente empatou. Se o mercado ficar como está, essa volatilidade tenderia a cair e voltar lá para a faixa de 21, 22, 23%, como a gente tem visto. A não ser que a gente tenha uma grande queda de Petrobras até o final do ano. A tendência de Petrobras para esse ano, olha eu fazendo previsão, falando de tendência, a tendência para esse ano seria uma volatilidade mais baixa até o final do ano. Talvez não muita coisa, uns 3 ou 4 pontos, mas para quem trabalha com volatilidade pode ser uma boa. Muito bem, vamos ver como é que está a Petro B. Petro B é aquela que vence em fevereiro. Falta 43 dias úteis para o vencimento dela. Eu vou baixar um pouquinho o zoom que está meio exagerado, acho que agora ficou legal. E ela vence no dia 18 de fevereiro. Faltam 43 dias úteis para o vencimento dela. E as volatilidades estão assim, ó, 32% da volatilidade mais alta, 32% para a volatilidade da opção mais fora da grana também, então tanto a mais dentro quanto a mais fora, com os 32% de vol, e a volatilidade da opção na grana ou levemente fora da grana, que é a Petro B 22, levemente não, fora da grana mesmo, está na faixa de 28,70 a 28,80. Então a gente está com a volatilidade A e B em linha, praticamente iguais, em termos de vantagens para lançamento coberto, estratégias um pouco mais longas, em que você não tem que ficar fazendo ajustes toda hora. Talvez valha a pena para quem tem um custo operacional mais alto e é caro a corretagem e não quer ficar mexendo muito na opção. Você pode ir direto na B e já fazer um lançamento de 40 dias. O que você tem que saber é que essa opção que você vendeu, ela é mais lenta, então se o mercado afundar ela vai te proteger menos, ou ela vai pelo menos
diminuir o teu prejuízo menos. E se você for na mais curta, na opção A, aí você vai ter que eventualmente em algum momento fazer uma rolagem, vai gastar mais custo operacional, mas ela é uma opção mais justinha, que corre mais junto com o papel, né, que tem bem mais liquidez. Se você quiser operar na PetroB agora, você teria dificuldade. É óbvio que vender 3, 4, 5 quilos não é nada difícil, só colocar lá com o VE, com uma volatilidade legal entre o bid e o ESC, ou ali 1, 2 centavos melhor que o vendedor, você consegue fazer a sua venda numa boa. Vamos ver como é que estão as puts. Antes disso, só vou comentar que o TG deu uma olhada na liquidez das opções de OGX e que teve de volume, a mais líquida teve um volume de uns 2 milhões de reais, a segunda mais líquida de 1 milhão e pouco de reais. Não é uma liquidez baixa, não, é uma boa liquidez. Vamos ver aqui PetroX e PetroM. A PetroX é a mesma coisa que a PetroL, só que ela é put, ela não é call, ela é uma put, né? Vejam que uma put X16, que tem preço de exercício 16, ela é considerada uma put dentro do dinheiro. Por quê? Porque o mercado teria que cair até 16 para você que comprou essa put ter o direito de vender o papel para o cara por R$16 se o mercado afundar até 16. A de 18 também está fora do dinheiro. Já a X20 está custando 48 centavos, ela tem um delta de menos 67%, então ela já é uma opção levemente dentro da grana, ela já serve aí como um hedge bacana e tudo mais. E a Petro X22, essa aqui já é dentro da grana. Por quê? Ter o direito de vender Petro por R$22, estando ela R$19,50, custa no mínimo R$2,50. A boa notícia, a volatilidade dela está super em linha, 29,5%, 30% de vol é muito ok, então ela está com bons preços para fazer arbitragens, para comprar uma putzinha. Então, por exemplo, ao invés de você fazer aquela trava de baixa de 17 com 18, você poderia fazer o quê? Compra uma Petro X18, paga 2 centavos e é a mesma coisa do que você fazer aquela trava de baixa. Ou o que você poderia fazer? Até uma arbitragem aí, né? Você vende essa put, compra aquela trava se tiver vantagem, mas tudo isso para quem já opera muito volume, tem robô, tem facilidade. Alguém que quer simplesmente se proteger de uma queda ou ganhar, especular se houver uma grande queda no preço de Petro, poderia comprar uma Petro X18. Vencimento mais longo, vencimento M. A volatilidade da M20, que é a mais líquida, que é a opção do dinheiro, está em 29%. Então temos liquidez, temos volume, dá para operar a put numa boa. Essa é a boa notícia. E agora vamos ver como é que estão as Vale L. Antes disso, vamos ver se a gente colocou mais, se alguém colocou mais alguma pergunta. Olha, nós temos aqui... Não tem mais nenhuma pergunta, ótimo, o público continua alto também. Vamos ver como é que está a Petro L. Petro L é a mais curta, falta só 5 dias para vencer, não dava para levar muito em consideração, mas em termos de volatilidade, a menor volatilidade 19% e a maior volatilidade 33%. É comum a curva de acentuação, a parábola da volatilidade da opção mais curtinha, mais curta que está para vencer, ser mais agressiva, ter um ângulo mais fechado. Então é normal que a volatilidade do game seja bem baixa e a volatilidade das opções mais fora da grana, mais dentro e mais fora da grana, sejam mais altas. A volatilidade de Petro está trabalhando na faixa da Vale está trabalhando na faixa de 25%. Então vamos ver como é que está a Vale A, que é vencimento em janeiro, para a gente ter uma ideia de como andam essas volatilidades. Olha lá, volatilidade, a mais alta 25% e a mais baixa 22%. Então a gente está com uma volatilidade média de Vale na faixa de 23%, o que dá 2 pontos percentuais abaixo da média. Isso acontece, a volatilidade da Vale está abaixo da média e a da Petro está em linha com a média,
porque a Petro andou oscilando, tendo mais variação, principalmente a variação para baixo nas últimas semanas, fez com que a volatilidade dela tivesse mais alta. Então, se você tivesse que escolher para fazer uma operação de taxa entre Petro e Vale, sem levar em consideração setup gráfico, tendência, nada disso, só pela taxa, seria melhor você fazer na Petro. Porque a Petro está com 5, 6, até 7 pontos percentuais de volatilidade mais alto, o que beneficia quem quer vender a opção. Se alguém quiser comprar a volatilidade, fazer tipo aquela trava de baixa, bem dentro do dinheiro, ou até uma estratégia um pouco mais avançada, um pouco mais de quinta-feira, tipo um boi, alguma coisa assim, aí era melhor ir mais na curtinha, porque a curtinha está com a volatilidade bem perto do vencimento, principalmente aquelas no dinheiro, daria para fazer uma estratégia bem legal. Comprar no dinheiro, vender bem dentro do dinheiro, faz um boi, que também é uma estratégia legal. Vamos ver a Vale B, que ainda tem 60 e poucos dias para vencer. Ainda temos que mostrar a nossa trava, aquela trava de Petro, compra de papel e trava de baixa no dinheiro. A gente fez a rolagem para o vencimento A na semana passada, então vamos dar uma olhada como é que tá. A Vale B, volatilidades estão um pouquinho, estão em linha, estão iguais, 23%, 24%, estão muito parecidas com a Vale A, né? Então não temos muito o que ver. E as opções de Vale, put, olha, a M35 está com 26% de vol, então está em linha, está com preço legal para quem gostaria de comprar. O resto está um pouquinho caro, acho que não está valendo muito a pena trabalhar com todas as puts de Vale, apenas as mais líquidas, as líquidas para valer. Vamos ver como é que anda a OGX. A OGX deu uma baita porrada, subiu bem hoje. Então vamos começar aqui, olha, L14 já está tudo extremamente para vencer, para virar pau, porque L está vencendo, mas vamos na A. Vamos na OGXA, começando na A44, ela já é bem dentro da grana, então temos vários vencimentos interessantes aí. Olha lá, roxo, quero fazer uma trava de baixa no dinheiro, essa daí, para comprar o papel, fazer a trava de baixa, dá para fazer, lógico, dá para fazer A46 com A5, você vende uma opção de 48 centavos, compra uma de 26, coloca 22 centavos no bolso. 22 centavos sobre R$5, que é o preço que vale a OGX, dá 4% de ganho na taxa. E o que você faria? Compra o papel e todo mês vai fazendo essa estratégia. Vou fazer a estratégia agora, porque não guardamos aquela que a gente estava carregando, mas aquela que a gente estava carregando já deve estar super no lucro, que era uma OGXA. Então, as taxas estão super interessantes. Se você quisesse comprar o papel e, por exemplo, fazer o lançamento coberto numa OGXA 44, ela tem 50% de vol, olha, te pagaria 2,72 de taxa com uma proteção de 13%. O papel pode cair até 13%, que ela te protege em 2,5%. Agora, tem que ter estômago para operar o OGX, não é uma coisa simples. Estou mudando de planilha aqui. Por quê? Porque a OGX ela é maluca, ela sobe muito, cai muito, ela tem um beta muito alto. Então, temos que tomar muito cuidado. Olha, temos uma Petro A trava de baixa aqui, que é a operação que a gente está carregando. Ela está aqui. Vamos dar uma olhada agora. Se temos mais alguma pergunta. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente simplesmente vai direto para ela. Olha, não tem nenhuma pergunta, então vamos direto para ver como é que anda a nossa estratégia. Eu vou só aumentar aqui o zoom. Aumentar um pouquinho mais aqui. Legal. Então tá aqui. 19,47 o papel, obviamente, né? A gente tinha comprado o papel meses atrás, 2 meses atrás, a 22,40, pagamos caro. Essa é a segunda estratégia que a gente monta. A primeira que a gente veio carregando lá, durante quase um ano a gente desmontou, zerou, com um belo lucro, né? Essa estratégia particularmente, ela está perdendo 2,95 por conta do papel, né? A trava que a gente montou, a gente vendeu a A20 por 57 centavos, comprou a A21 por 28 centavos, a opção está custando 55 centavos e 24 centavos, então continua na mesma, a gente quase não está ganhando nem perdendo nada na trava,
mas a gente já colocou R$ 1.070 no bolso só de rolagem. Colocamos 70 centavos que nós carregamos lá de trás, depois mais 15 centavos, 12 centavos, 6 centavos. Então estamos cheios de grana que a gente foi ganhando, diminuindo o nosso preço de custo lá de trás. Então, por mais que a gente tenha pago 22 e tanto no papel, a gente diminuiu já em R$1 e pouco o nosso preço. E se agora o papel volta para 22, 23 pau, essa é que é a vantagem. Como a gente recebeu 30 e poucos centavos por essa trava, o máximo que a gente perderia seria 60 e poucos centavos. Então, se o mercado for para 22, 23 reais, a gente perde 60 centavos, mas nós estamos com lucro acumulado de 1.000 e tanto já, então não tem problema. Se o mercado fica paradão onde está, a gente põe mais 30 centavos no bolso e vai diminuindo o nosso preço de custo. Se o mercado afunda, é ruim, mas a gente vai rolando para baixo, colocando mais dinheiro no bolso, e é assim que funciona. É uma das estratégias com opções que eu mais gosto, pessoalmente, principalmente para quem está trabalhando com estratégias um pouco mais simples, um pouco mais básicas. Então vimos todas as opções, vimos a estratégia que a gente está montado. Não vou montar a estratégia de OGX porque na verdade era uma coisa mais prática do que uma coisa como dica, não é uma dica de investimento, é simplesmente a gente vai acompanhando e aprendendo, cada um tem que ter a própria lição. Se vocês quiserem, façam vocês a simulação de OGX. Na semana que vem, se alguém trouxer uma simulação pronta, a gente discute sobre o assunto. É bom que vocês também interagem com a gente. Gente, já foi quase 40 minutos de bate-papo, então passamos um pouco o nosso horário. Eu tento fazer no máximo 30 minutos para não alugar ninguém. Então, acabamos aí o nosso bate-papo, começando a semana. Amanhã, 15 horas, temos o bate-papo de long and short. Quarta-feira tem o TG com análise técnica, moderna. Quinta-feira a gente tem tanto o nosso bate-papo de semanal de mercado, quanto o bate-papo de opções avançadas. Gente, grande abraço para todo mundo, muito obrigado por participarem do nosso programa, e amanhã tem mais programa. Uma grande semana para todo mundo, e vamos que vamos, tá bom? Tchau, tchau.